Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda live do dia. Eu sou Dayana Garbin, sou jornalista e desde o ano passado, com muito orgulho, eu sou embaixadora desse movimento Falar Pode Mudar Tudo, em que a gente conversa sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. A gente vem falando sobre vários temas e hoje o nosso tema é a saúde mental da mulher. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje a gente já conversou mais cedo sobre gestação e puerpério e o impacto na saúde mental, e o tema desta live vai ser saúde mental e menopausa. A gente vai conversar sobre como os efeitos da menopausa, os hormônios, os efeitos no corpo, como tudo isso pode afetar a saúde mental da mulher. Quem é essa mulher que está entrando na menopausa? Quais são os sinais que ela precisa ficar atenta para cuidar melhor, para saber que a saúde mental não está indo bem, o que fazer para cuidar melhor da saúde mental? Enfim, a gente vai responder também as perguntas que vocês mandaram pela caixinha de perguntas. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Maria Celeste. Ela já está aqui. Deixa eu enviar o convite. Acho que a doutora Maria Celeste já vai entrar aqui com a gente. A doutora Maria Celeste Osório Wender é ginecologista, membro da Comissão Nacional Especializada em Climatério da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e ela também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Climatério. Doutora Maria Celeste, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Dayana. Boa noite, todo mundo. Um prazer enorme estar podendo falar com vocês sobre esse tema tão importante, num dia tão importante como hoje, né? Parabéns aí para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Doutora Maria Celeste, obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que a senhora é uma super estudiosa e especialista desse tema. E muitas vezes, eu acho que, em geral, as mulheres não se dão conta de como é importante pensar na saúde mental na menopausa. Eu acho que são tantas alterações que acontecem ao mesmo tempo nessa mulher que muitas vezes ela se vê ali perdida e nem entende direito o que está sentindo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, doutora, é por que é tão importante a gente pensar e falar sobre saúde mental na menopausa? Olha, esse tema ele é realmente muito palpitante porque as coisas se interrelacionam, Dayana. A gente está falando de menopausa e quando fala de menopausa, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão hormonal, né? O que é a menopausa? É um sinal de que os hormônios femininos caíram, né? Um nível tão importante que a mulher deixou de menstruar. Isso acompanha uma série de sintomas, né? E um dos mais importantes, como você mesmo está falando, são as alterações emocionais, né? Ou seja, a saúde mental. Então, existe uma interrelação bastante intrincada entre os hormônios femininos e vários neurotransmissores que existem no sistema nervoso central, que são responsáveis por muito da nossa saúde mental, por muito das nossas emoções. Então, isso tudo a gente está falando em questões biológicas, em questões hormonais, sistema nervoso central, neurotransmissores. Mas a gente não pode deixar de citar, Dayana, que a questão menopausa também acaba sendo um fato novo para muitas mulheres, independente da questão biológica, hormonal, neurotransmissor, a questão material. O que é a menopausa? Eu estou ficando mais velha, eu estou perdendo qualidades, atrativos, eu estou avançando na minha vida, né? E isso para muitas mulheres acaba acrescentando, né, um peso a mais dentro de toda essa salada aí que a gente já iniciou, né, expondo entre questões hormonais, questões neurotransmissoras, questões de vida, né? Então isso tudo participa de alguma maneira também, né? E eu acho que o importante de hoje aqui é a gente poder falar um pouco de tudo isso, né? E mostrar para as mulheres que é uma fase que ela está avançando, mas temos que tirar coisas boas de tudo na vida, né, Dayana? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, então, quem é essa mulher que está entrando na menopausa, né? Como é que é socialmente, no núcleo familiar? Como é que é entrar na menopausa? Então, a questão da menopausa no núcleo familiar, a gente tem que entender, e hoje a gente tem mulheres com uma característica completamente diferente de alguns anos atrás, né? Então, a gente está falando de mulheres
com 49, 50, 50 e poucos anos, né? Que é uma mulher extremamente ativa, extremamente participante, que está trabalhando, que está exercitando, que está fazendo as suas coisas e que tem um papel fundamental na sociedade ou na sua família, né? E isso difere do papel que a gente tinha da mulher na menopausa há anos atrás, que se considerava já um período de vida, bom, agora já vamos desacelerar porque já estamos chegando na menopausa e já está tudo então se encaminhando para o final negativo, né? As coisas são muito do outro lado, né? E eu sempre gosto muito de me referir a isso quando algumas mulheres reclamam, puxa, doutora, mas que pena, né? Como a mulher é prejudicada, né? A gente tem essas coisas, né, de menopausa, o homem não tem nada disso. E eu sempre chamo a atenção, Daiana, que eu acho que o importante é ver isso como uma coisa extremamente positiva, porque é um chamado, é uma oportunidade que as mulheres têm para fazer uma avaliação de tudo que já fizeram na sua vida e o que elas querem fazer no próximo, na próxima etapa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Que as mulheres se deem conta que as suas vidas estão dando um intervalo ali para fazer uma reflexão e rearranjar as coisas de acordo com o melhor que ela pode fazer para si. E aí que eu acho que tem muitas coisas que as mulheres podem fazer para si nesse momento de reflexão e tem que colocar em ação, né? Doutora, o fato da mulher estar nessa transição, né, de não menstrua mais, digamos assim, não tem mais a fertilidade, não, isso afeta de alguma maneira, assim, o sentir-se mulher, a sexualidade, isso tem um impacto para a mulher que precisa ser observado? Olha, Daiana, eu acho que para algumas mulheres a situação do término, né, do período reprodutivo, ele até pode trazer algum tipo de perda, né? Principalmente, né, talvez aí mulheres que não tiveram filhos, enfim, e que desejavam tê-los, né? Poderão eventualmente identificar nisso uma situação de alguma perda. Mas eu acho que a grande maioria, ao contrário, né, vê nessa situação um alívio, né? Ai, chega dessa coisa de menstruar, dessa coisa de ciclos, né, de flutuação hormonal e acaba, né, enxergando nesse momento uma liberdade, né? Não tenho mais aquela prisão biológica de todo mês ter toda aquela função, né? E, claro, a gente está falando de mulheres que estão bem e que não estão com sintomas, né? Então, isso eu acho que é uma coisa para depois a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o que são os sintomas, o que às vezes atrapalha muito, né, as mulheres nesse momento. Mas nessa situação de término de período reprodutivo, eu acho que tem uma parcela muito grande de mulheres que se vê aí, né, com uma liberdade nova que atingiu, né? As perguntas que as mulheres enviaram pela caixinha de perguntas que a gente fez, são várias perguntas nisso, assim. Quais são os sintomas? Então já vamos começar a abordar isso, doutora. Quais são os sintomas de fato da menopausa? O que é considerado que faz parte natural e o que precisa ser observado para saber se essa mulher precisa de alguma forma de alguma ajuda? Tá. Então, Daiana, a gente tem, né, uma primeira tríade, assim, que a gente chama, que são 3 sintomas que andam muito de mãos dadas, tá? Que podem começar ainda mesmo antes da mulher ter parado de menstruar, né? E aí eu acho que é um termo interessante a gente falar o que é menopausa. Menopausa é quando a mulher para totalmente de menstruar, né? Passou já um ano e ela já não está menstruando. Mas tem todo aquele período de transição que a gente chama de climatério, que antecipa, né, essa parada total e que muitas vezes ainda nesse período do climatério antes da menopausa, as mulheres já começam com muitos desses sintomas que a gente vai falar agora, né? Então, esses 3 que andam muito de mãos dadas, o que são? É o calorão, né, o sintoma vasomotor, que a gente chama, atenção, que talvez seja o carro-chefe aí, o sintoma que as mulheres com mais frequência vão procurar algum tipo, né, de auxílio. Alteração de sono, né, que na grande maioria das vezes é piora da qualidade do sono, insônia ou demora para pegar no sono. E, finalmente, a alteração de humor, né? Então, a alteração de humor é extremamente comum. Ela pode ser variável, né? Então, tem mulheres que vão relatar que estão muito bem
e de uma hora para outra entra numa depressão, numa instabilidade, numa tristeza, sem um motivo material qualquer. Né? Ou tem mulheres que vão relatar que estão extremamente irritadas, né? Sem paciência, não tem tolerância para nada. Tá? Uhum. Outras vão estar ansiosas, agitadas. Né? Então, e muitas vezes se intercalam um com o outro desses sintomas. Né? Tristeza sem ter muito motivo. Né? Então, uma coisa que não é uma depressão, não é uma crise depressiva daquelas, né, psiquiátricas, mas é uma alteração de humor de uma hora para outra e sem motivo. Né? Então, a gente chama muito isso de labilidade emocional. De uma hora para outra, as coisas vão acontecendo e se instalam e não tem uma explicação. Não é correlacionado por um motivo qualquer, né? Brigou com o filho, ou o marido, ou no trabalho, enfim, não. Uma hora para outra coisa se instala. Então, isso, né, caracteriza aquilo que a gente lá no início estava falando sobre a questão biológica e a questão hormonal. Né? Ainda nesse período, isso é interessante. Os estudos que mais mostram essas alterações de humor são justamente naquelas mulheres que estão na transição. Né? Então, elas ainda estão com alguma produção de hormônio, mas esses hormônios já estão começando a ser produzidos de forma errática, menores, né? Estão em queda. E isso traz a sintomatologia. Né? As alterações de humor ou de saúde mental, elas são muito mais comuns nesse período da transição do que num período que a mulher já está há anos depois da menopausa. Né? Então, isso é bem conhecido, né? E característico, né? E tem que estar se conversando isso para as mulheres estarem atentas. Isso é um sinal de que os hormônios estão se modificando. Né? A gente tem outras situações na vida da mulher, e certamente, né, talvez aí nas outras lives que hoje você fez, também foram abordadas essa questão dos hormônios em queda e correlação com algumas alterações de humor. Né? Outros momentos são no período pré-menstrual, né? A chamada TPM, né? Tem tudo a ver com isso, né? E na questão também do pós-parto, né? Que muitas mulheres têm aquele blues pós-parto, né? Que é uma tristeza no período pós-parto. São momentos onde os hormônios em queda trazem uma vulnerabilidade para muitas mulheres terem esses sintomas de alteração de humor. Então, esses três andam muito de mãos dadas, isso que eu tinha colocado no início é importante. Doutora, é por isso que os dados da incidência de depressão, ansiedade em mulheres na menopausa assustam? Gostaria que a senhora trouxesse um pouquinho para a gente esses dados. É uma incidência que realmente é mais elevada. Primeiro que mulheres, em geral, têm com mais frequência essas alterações, né? Tanto de depressão como de ansiedade, são mais comuns em mulheres e o que também chama atenção, são mais comuns nas mulheres justamente quando elas começam a ter função hormonal. Né? Então, se a gente avalia crianças, né, antes da puberdade, essas incidências são iguais entre meninos e meninas. E quando a gente vai avançando, as mulheres se destacam. Né? Que E nesse coisa, período. Que coisa, né? Mas minha avó, a Dayana, a mulher sofre, viu? Vai se acostumando que mulher sofre. Eu não entendia por que ela me dizia aquilo. Eu era tão pequena, agora a gente entende, né? É interessante. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, e realmente, então, como a gente estava falando, é mais comum, sim, é mais comum. A mulher nesse período da transição tem também, de novo, então, né, um pico aí de ter essas alterações, mas eu acho que, como a gente no início estava colocando, né, são questões muitas vezes biológicas, mas que têm muita interferência com as questões de vida, né, de momento, e que podem, com certeza, se usar ferramentas para que isso seja contornado. Né? Eu acho que esse é um recado importante. Que é bem importante a gente dizer o que fazer, como se cuidar. Eu só queria antes, doutora, que a senhora tem dados que mostram quanto por cento das mulheres na menopausa acabam tendo algum tipo de problema emocional? Tem um estudo, que é um estudo muito lindo, que eu tenho uma vontade de repetir ele aqui no Brasil. É um estudo americano, tá? Ele tem o nome de SWAN, que é de SWAN, né? Que é
da AVE, né? Mas, na verdade, ele é uma sigla, tá, do estudo. E ele avaliou o quê? Um número muito grande de mulheres, né, de várias etnias, né, e que foram sendo acompanhadas ao longo do período, né, desde quando elas ainda menstruavam regularmente, aí foram entrando na transição menopausal, que a gente chama, na perimenopausa, e até elas pararem de menstruar completamente. E várias coisas foram acompanhadas nessas mulheres, né? E algumas delas são em relação a essas alterações de humor. Então, esse é o estudo mais clássico que mostrou, porque não houve intervenção nessas mulheres, elas não foram tratadas com nada, elas só foram sendo acompanhadas para ver o que naturalmente elas apresentavam. E isso chama atenção porque realmente essas mulheres, no período da transição menopausal, cerca de quase 40% delas apresentaram essas alterações de humor, diferente do período onde elas ainda estavam, né, menstruando completamente regularmente, e do período que elas já tinham, né, passado na entrada da menopausa e já estavam sem menstruar já há vários anos. Ou seja, depois as coisas tendem a se estabilizar. Mas no período da transição, 40% a 50% das mulheres relataram, né, e foi constatada essa alteração de humor, né, nesse período do maior turbulência. Eu acho importante a gente falar isso, doutora, porque sempre que a gente está passando por algum momento difícil, a gente se sente super isolada e sozinha, achando que ninguém mais está passando por isso, né? E aí, quando a gente entende, opa, mas 40% das mulheres enfrentam isso, a gente pensa, puxa, não sou eu que tenho um problema, porque é muito comum a gente se culpar por estar triste, se culpar pelo que a gente está vivendo emocionalmente, né? Então, eu acho muito importante a gente esclarecer isso. Tem uma questão hormonal que a gente não controla, tem tudo isso, né? Porque muitas mulheres nessa fase têm vergonha de buscar ajuda ou de comentar com o marido, com familiares, olha, eu estou me sentindo assim. Porque socialmente ainda existe um pouco de tabu sobre a menopausa, sobre conversar sobre isso, não é? Existe sim. Eu acho que o tabu tem muito a ver também com essa coisa de se deparar com a idade que chegou, né? Então, eu acho que muitas vezes a mulher também não quer, né, procurar, ou ela tá, às vezes ela não enxerga, né? Ela não identifica que isso que está acontecendo faz parte dessa situação hormonal, né? Muitas vezes ela poderá achar que está acontecendo alguma coisa, e é uma coisa muito interessante, Diana, porque muitas mulheres chegam, né, no nosso ambulatório, que a gente tem aqui no hospital universitário, ou até mesmo em consultório, e elas dizem, doutora, eu não estou me identificando, eu não estou me reconhecendo, eu estou tão diferente que não parece que sou eu. Né? Então, é uma coisa que realmente, para algumas mulheres, isso é tão importante que chega a essa situação que eu estou aqui colocando. A mulher diz assim, não sou eu, eu não sou assim. Né? Tem alguma coisa que está acontecendo dentro de mim que não sou eu. Né? Então, é realmente uma coisa interessante a gente comentar para que as pessoas entendam que isso ocorre, sim, e que tem como a gente sair desse não sou eu. Né? Não, eu não sou assim. Vamos conversar, doutora, sobre o que fazer, o buscar ajuda, quando é necessário um tratamento psicológico ou psiquiátrico, enfim, algumas Uhum, orientações. Ok, né? Eu falo claro. que apesar da idade, eu acho que assusta a maior parte das mulheres, né? Mas é muito melhor que a gente viva isso, porque a outra opção é ir embora antes. Então, como a gente faz, né, para encarar isso, entender o que vai acontecer e que recursos as mulheres têm à disposição? Então, a gente está falando, né, Dayana, de alterações de humor que estão dentro desse contexto, que faz parte desse período da transição ou na pós-menopausa inicial, que a gente chama, né? A mulher recém parou de menstruar e ainda tem esses sintomas, sentindo eles de maneira, né, mais importante, né? Esses estão dentro desse painel aí de sintomas que são os mais comuns, como eu coloquei para você no início, né? Então, tem mulheres que vão sentir, inclusive, esses sintomas no período antes da menopausa, como eu disse, ainda no período da transição. Então, elas ainda estão, às vezes, menstruando, já estão com a menstruação um pouco mais irregular, né? Muitas vezes tem mulheres hoje, né, que tem aquele DIU de hormônio, que muitas vezes ela não menstrua mais, porque ela está com aquele DIU,
e ela muitas vezes está se aproximando já lá desse período de 40 e tantos, quase perto de 50, e já começa também, às vezes, a ter algumas percepções dessas mudanças, né? Então, essas mulheres, elas precisam, né, ter o entendimento de que as coisas estão se modificando, devem, né, com certeza, procurar aí o seu médico de referência para poder fazer uma avaliação e verificar se isso realmente está dentro desse contexto. E a questão hormonal, ela é fundamental. Então, muitas mulheres, simplesmente depois da sua avaliação com o seu médico e verificando nesse contexto que ela tem necessidade de fazer algum tipo de reposição hormonal, muitas vezes a própria reposição hormonal já vai estabilizar essa sintomatologia da alteração de humor, né? Em casos onde essa alteração de humor está mais severa, né, e aí as coisas podem evoluir para ter algum atendimento aí com um colega da área de saúde mental, no caso um psiquiatra, isso poderá eventualmente também ser uma ferramenta, né? Mas na grande maioria das vezes não há necessidade, né? Então é uma questão de fazer uma avaliação e verificar como que está essa situação. Mas além dessa questão da reposição hormonal, tem muitas mulheres que inclusive estão com alguma sintomatologia e ainda precisam até de alguma anticoncepção nesse momento. E de novo, né, ainda na mulher que está antes da menopausa, ela ainda está menstruando, mas já começa a ter algum tipo de sintomatologia, pode ser um momento onde anticoncepção hormonal, né, de maneira adequada, também pode se encaixar nessa mulher. Agora, vamos pensar, além dos hormônios, o que é importante a gente colocar? Tem um livro de um colega meu que é ginecologista e foi praticamente o fundador da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que é o professor Wolf Utjan. E ele tem um livro para as mulheres que é muito interessante. E nesse livro ele coloca lá num dos capítulos que é um chamado que ele faz, que é Get Up and Go, que é levante-se e vamos lá. E é justamente isso que eu acho que eu gostaria aqui de transmitir também para nós, Daiana, nessa live, que é a gente tem um monte de ferramenta. Claro que a questão hormonal é fundamental e ela tem que ser um dos pilares dessa situação de estabilizar e de devolver para a mulher a vida dela como ela era. Né, que a gente colocou aqui, que umas mulheres entram no consultório e dizem, doutora, eu não estou me enxergando, eu não estou vendo como eu sou. Então, além da questão hormonal, eu acho que tem vários outros pilares que são importantíssimos da gente falar. Primeiro é a mulher se valorizar, é a mulher saber que ela vale, é saber que a vida dela, né, passou por um pedaço e tem um grande pedaço ainda para passar, e que ela é importante para a família, ela é importante para pessoas, né? Ela tem valor e ela precisa fazer de tudo para ela continuar sendo valiosa. E aí, dentro do fazer de tudo para ela continuar sendo valiosa, é ela ter autoestima, é ela cuidar, ter autocuidado com o seu corpo, né? Com a sua mente, evidentemente, e aí entra nisso que ter uma dieta adequada, ela ter atividade física, ela fazer coisas prazerosas para ela, né? Ela, se ela tem possibilidade de fazer coisas para a sua vida, faz. Né? Se ela ainda tem dependentes, ela ainda precisa guardar dinheiro para filhos que estão pequenos e que estão em situação de necessidade, ok. Mas se ela já passou por esse momento, vai aproveitar a sua vida, né? Priorizar a si mesma, né? Com certeza. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? E essa questão de ter autocuidado, eu acho que passa sempre, né, Daiana? E hoje a gente vê essa situação aí de peso das mulheres acima, muitas vezes, e nesse período a gente entende que, muitas vezes, por essas alterações de humor, as mulheres acabam passando um pouco também na questão da alimentação. E isso traz, muitas vezes, um ganho de peso inadequado nesse período da transição e da pós-menopausa. E isso não é previsto biologicamente. Então, Né? eu ia perguntar
chegaram muitas perguntas sobre isso. Se a menopausa necessariamente faz a mulher ganhar peso. Então, essa é a resposta, não. Tá? Tem estudos grandes, parecidos com aquele do Swan, que eu falei, que são estudos observacionais, que ficam acompanhando milhares de mulheres, né, ao longo de anos, sem intervenção, sem nada, sem mandar fazê-las nada, nem dar tratamento. E o que é visto? A entrada na menopausa não faz aumentar o peso. O que faz aumentar o peso é as pessoas comerem a mais e, evidentemente, que com o tempo, nós, homens e mulheres, vamos diminuindo a nossa necessidade energética. Então, se a gente continuar comendo hoje igual como a gente comia 10 anos atrás, a gente vai acumular peso. Por quê? Porque a gente hoje... Para se manter vivo, digamos assim. Exatamente, tá? Então, esse metabolismo basal, que é o que a gente chama, que é quanto que o organismo gasta de energia para se manter vivo, ele vai diminuindo com o tempo. Então, a gente precisa necessariamente ingerir menos calorias com o tempo. E na menopausa, o que acontece muitas vezes? Primeiro, independente de menopausa, com a idade a gente acaba tendo programações que incluem mais bebida, comida, jantar, chá e por aí vai. Além disso, o que acontece? Esse metabolismo que reduziu. E além disso, o que acontece? A gente tem a questão dessas alterações de humor, que para muitas mulheres também traz uma sensação de desvalia, de estar se sentindo mais para baixo, e aí a comida tem aquele jogo de dar compensação. Então, isso traz muitas vezes com que as mulheres acabem se perdendo um pouco, e aí junto com a questão da falta de atividade física, não tem muita, né, rotina de fazer exercício, então acaba o peso realmente subindo nesse período, mas não que seja exclusiva e definitivamente relacionado com a questão dos hormônios. São esses outros fatores que podem trazer isso. Agora, a atividade física e os vínculos sociais têm um papel muito importante nessa fase também, não é, doutora? Fundamental, Daiana, fundamental. A atividade física, ela é inequivocamente, ela está relacionada com melhora de humor, né? Com melhora de performance mental, com redução de risco de Alzheimer, com redução do risco de osteoporose, com redução de risco de câncer de mama, com redução de risco de doença cardiovascular, nem se fala, diabetes, e por aí afora. A gente vai passar horas aí correlacionando vantagens da atividade física. Ela é fundamental, ela não pode ser dispensada de maneira alguma. Então, a gente sempre diz qual é a atividade física ideal. É aquela que a mulher vai conseguir fazer. Então, se ela não tem nenhum tipo de prática, não costuma fazer, não gosta de fazer, ela tem que começar com o que ela menos desgosta. E aos pouquinhos, com certeza, ela vai adquirindo gosto por aquilo, porque ela vai ver o benefício que aquela atividade física faz para ela. Tá, né? É fundamental, né? Começar. Né? Então, eu sempre falo assim, o que tu menos desgosta para aquelas que não gostam, né? Tu prefere dentro d'água, tu prefere suar, ou prefere... Então, a gente tem que ir vendo o que vai ser o mais adequado. E os laços afetivos que você falou são fundamentais, né? Isso a gente sabe, e tem estudos muito bonitos que mostram isso, como os laços afetivos são importantes para as pessoas, inclusive, viverem mais. Né? Então, tem estudos na Europa, principalmente na Itália, que mostram muito isso. Né? Como as pessoas que se relacionam na sua comunidade, na sua família, com outras pessoas, elas tendem a viver mais. Então, isso é reflexo de como isso faz bem para nós. Né? E para essa mulher que está nesse período da menopausa, isso é fundamental. Né? E poder conversar com outras mulheres e poder falar sobre isso é uma ajuda muito grande, né? Para ver que isso realmente não é nenhum bicho de sete cabeças, são coisas que estão passando, que vão passar e que ela vai estar muito melhor do que ela está hoje quando tudo isso passar. Doutora, quando a gente fala em vínculos sociais, não tem como a gente não pensar no contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Ficou mais difícil para a mulher que está entrando na menopausa e está
isso está sendo novo na vida dela, viver essa pandemia que agora vai completar um ano já, ou já completou um ano que a gente está nessa sensação. Como é que é viver em menopausa na pandemia? É mais complicado? Eu acho que sim, Dayana, porque primeiro que essa pandemia, né, indiscutivelmente, ela se tornou uma complicação para a vida de todos nós, né? Eu acho que não tem como a gente dizer que para a mulher na menopausa ela também não se tornou um complicador, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente identifica assim que as mulheres têm talvez, né, um percentual aí de mulheres tenha mais dificuldade até de procurar auxílio, né, tenha mais dificuldade de poder conversar com outras, né, amigas, né, ou conhecidas em ambientes que antes elas encontravam com muito maior naturalidade, né, na academia, no trabalho, enfim, as coisas hoje por um lado, né, a tecnologia nos ajudou para a gente poder fazer contatos, mas por outro lado, né, a pandemia nos comeu essas atividades onde a gente antes tinha mais interação, né, com outras pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que trouxe um peso maior também para as mulheres que estão nesse momento. Né? Uma outra coisa que eu acho que também é interessante a gente colocar sobre a questão da pandemia, ela por si só já também acrescenta um pouco, né, nessa questão toda da saúde mental. Né? Ela acaba sendo um estressor a mais, né, nesse momento. E essa questão, eu acho que também não pode ser negada. Né? Então, eu acho que as mulheres, nesse momento, têm que entender, estamos nessa final aí, sei lá como é que as coisas vão andar, espero que esse ano as coisas se definam, estamos nesse momento e temos que passar o melhor que a gente pode passar por isso. Mas realmente eu acho que sim, acaba sendo, né, mais um estressor dentro desse né, panelão aí que a gente tem, que entra a questão hormonal, que entra a questão de neurotransmissores, que entra a questão da família, que entra a questão do trabalho, a mulher com seu parceiro, né? E entra também, com certeza, aí a questão da pandemia junto, para dar um tempero, né? Uhum. Doutora, a gente recebeu muitas perguntas também sobre a sexualidade da mulher na menopausa, né? Muitas mulheres relataram, eu não sou mais a mesma nesse sentido, né? Do desejo, Uhum. enfim, também são sinais que abalam um pouco a mulher? Eu acho que isso é uma queixa que a gente ouve com muita frequência, né? E aí eu também quero colocar, Daiana, que a questão hormonal, ela é um dos pilares aí dessa questão da sexualidade. Mas a sexualidade, ela é muito além da questão só dos hormônios, né? A gente tem aí toda uma questão de saúde dessa mulher, de saúde do seu parceiro, de saúde da sua relação, né? Do seu status emocional, por onde ela está passando, como é que ela está se sentindo, da sua autoestima, né? E tudo isso que a gente falou em relação à saúde emocional, ela impacta diretamente nessa questão da sexualidade. E muito além disso, toda essa questão do autocuidado com o seu corpo, que a gente colocou, né, do Get Up and Go, o autocuidado com o seu corpo tem muito a ver com a sua sexualidade. Então, todas essas coisas interagem. A questão hormonal, ela é um dos fatores que talvez possa influenciar e que talvez, né, depois de bastante a gente conversar com essa mulher, a gente possa entender que talvez sim o hormônio tenha ali alguma relação. Mas na grande maioria dos casos, a questão hormonal ela está ali junto com essa questão da queixa da sexualidade. Mas sem dúvida nenhuma, tem um fator importante que vale a pena sim a gente comentar muito em relação a essa questão hormonal. Não, essa mulher que está na fase da transição e que talvez tenha vários outros sintomas desse período, podem também afetar a sexualidade. Então, uma mulher que está mais entristecida, que está mais deprimida, ou que está mais ansiosa, ou que ela está super mega preocupada com outras coisas, é óbvio que a sexualidade dela também vai piorar. Mas, além disso, seguindo essa mulher no avançar desse período da pós-menopausa, a gente vai ter sintomas de falta de hormônio que na vagina vão trazer aquilo que a gente chama de atrofia vaginal. O que é isso? Né? É a vagina que deixou de receber hormônio, né, feminino, e que vai entrar em atrofia, que vai entrar em
ressecamento vaginal, que a gente chama. Então, aquela vagina vai ter menos lubrificação e isso vai trazer o quê? Com que a sua relação sexual possa ser acompanhada de dor. Ela vai ter dificuldade para penetração. E muitas vezes essa mulher vai, então, ter queixa nesse momento também em relação à menor sexualidade. Por quê? Porque a relação sexual não está legal, né? Está com dor, né? Então, Vergonha ou medo de falar para o marido que está com assim, dor, e aí vai piorando, né? com certeza, as coisas vão crescendo como bola de neve, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser abordada, que tem que ser comentada, que tem que ser citada também para o seu médico. Idealmente, seu médico já deveria perguntar como é que está isso, né? Porque isso no exame físico, claro, é muito notável, né? É uma coisa que chama a atenção. Então, isso também, muitas vezes, tem mulheres que não têm alteração de calorão, de alteração de humor, né? A grande maioria tem, né? Cerca de 80% das mulheres vão ter calorão em algum momento. Mas tem mulheres que não vão ter, 20%, sei lá. Mas ela, mais no acompanhar da menopausa, ela vai ter essa queixa sim. E muitas vezes ela pode não fazer essa correlação que a vagina está mais ressequida porque ela entrou na menopausa. E isso, obviamente, que vai ter também que ser tratado no momento que ela for ao seu médico, né, Daiane? E vai melhorar muito a sua qualidade de vida simplesmente com esse tratamento também. E com a sua sexualidade melhorada, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu gosto muito do nome desse nosso movimento, que é Falar Pode Mudar Tudo, porque se a gente não falar sobre isso, as mulheres continuam com medo e com vergonha de falar sobre isso e não buscam ajuda e ficam sofrendo. Então, que bom que a gente pode, né, ter esse espaço para conversar sobre isso. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação nessa live e quero deixar um espaço antes da gente encerrar para a senhora ficar à vontade para fazer qualquer colocação, algo que eu não tenha lhe perguntado, dúvidas recorrentes do seu consultório, enfim, fique à vontade. Ah, que pena que terminou, Daiana. Eu acho que foi tão bom aí o nosso bate-papo, mas eu acho que sim. O recado, então, que eu gostaria realmente aí de deixar é para essa mulher que está com essas queixas aí que a gente comentou, para ela entender que isso faz parte de um momento que ela está passando da sua vida e ela realmente ir atrás de melhora disso, né? Então, coisas que ela possa fazer, que a gente aqui rapidamente colocou, de atividade física, de dieta, de se sentir melhor, de saber que ela é valorizada, de poder colocar isso como uma prioridade para a sua vida. Ela, em primeiro lugar, é ela que tem que ir atrás dessas coisas para ela melhorar, e as pessoas, obviamente, que vão gostar mais dela quando ela também estiver melhor, e muito ela ir atrás de ajuda para isso. Então, buscar informações em canais bons e adequados, né? Ir atrás de pessoas, né, no caso, né, da saúde, que possam ajudá-la em relação a isso, né, para fazer uso de coisas adequadas, né? Então, o importante é as pessoas irem atrás de fontes adequadas e seguras para o seu bem-estar. A gente hoje acaba, Daiana, vendo muita coisa aí, esses meios de comunicação aí, as mídias e tal, tem muita divulgação de porcaria. Vamos ser bem objetivos. Religioso e Ave Maria. Então, né? Então, eu acho que isso também tem que ser um alerta, né? Eu acho que as pessoas e as mulheres, né, têm que entender que a busca tem que ser por canais adequados, né? Por coisas seguras, por coisas boas. E eu acho que esse era um recado final que eu queria deixar aqui. Eu acho que isso é muito importante, buscar ajuda com profissionais qualificados, com médicos que você conheça, que tenham uma referência, não tomar remédios deliberadamente, assim, sem orientação médica. Nossa, tem tanta coisa que a gente vê por aí, né, doutora? E acaba sendo muito perigoso para a saúde. E, Então, a, e, e a gente entende, né, Daiana? Eu acho que as pessoas também, quando chegam nesse momento, lá pelas tantas, estão tão assim perdidas e são uma presa fácil para esses, sei lá, né, caçadores aí é um perigo, mas eu acho que a gente tem que fazer esse alerta, né? Então, acho que isso é um recado que eu gostaria de dar, de verdade. E é um prazer, foi um prazer conversar aí contigo, com todo mundo aí. que delícia ouvir esse sotaque gaúcho. Aproveite, então. Engraçado.
eu sou de Farroupilha. Ai, que bacana, que bom, Então, moro em São bacana. Paulo, que acho que perdi um pouquinho já. Já se misturou aí. Aqui eles acham que eu tenho sotaque de gaúcha, lá no sul eles acham que eu não tenho mais, então eu já não É sei mais. mesmo. Interessante. E quando a gente fala com gente com o seu sotaque, daí fortalece um pouquinho mais, né? É, em algum momento você falou tu, eu já pensei, ai, que delícia ouvir um tu. É isso aí. Foi uma alegria Que conversar com a bom. senhora especial. Muito obrigada Eu que pelo agradeço. pela sua disponibilidade e muito obrigada a todas as pessoas que participaram, que mandaram perguntas lá pelas redes sociais, pela caixinha de perguntas. A gente, óbvio, não consegue, foram centenas de perguntas, viu, doutora? A gente não consegue responder todas, mas eu acho que a gente acabou contemplando as principais questões. E quero dizer para vocês também que a programação de hoje não acaba por aqui. Às 10 horas da noite tem mais uma live, dessa vez com o Dr. Jairo Bauer e com a doutora Alexandrina Meleiro, sobre saúde mental e adolescência. Vamos conversar sobre a saúde mental das nossas meninas. Então, mais uma live imperdível. Nessa eu não vou estar, doutora, porque eu acabei de ter uma bebezinha, eu acordo de madrugada para amamentar. Então, eu preciso dormir um pouquinho, porque Que daqui a pouco eu amor. tô chorando. Que bacana. Parabéns, hein? Que bacana. Muito legal. Obrigada. E, ó, Tá às bom. 10 que no Falar Pode Mudar Tudo, mais uma live. Um beijo, boa Um noite. beijo. Obrigada. Beijo para todos. Tchau, tchau.